Olá, sétimos anos A, B e D. Professora Sueli vai orientar vocês dias 26 a 30 de abril de 21. Apostila Universitário, páginas 3 a 17. Conteúdo, linguagem. Então, temos aqui língua e linguagem, comunicação em diferentes linguagens, texto 1, crônica, comunicação, código, língua e linguagem, discurso, situação de comunicação, interlocutores, texto 2, tela, o grito. Páginas aqui ao lado dos nossos títulos e subtítulos. Então, conferem na apostila de vocês, tá bom? Então, sétimo ano, livro 1, ensino fundamental. Nos deparamos com a primeira atividade da apostila de vocês, uma pintura rupestre há 17 mil anos. Esta imagem é de um touro e foi pintada na pré-história. A pré-história é um período que acompanha o desenvolvimento da humanidade antes que fosse criada a primeira forma da escrita, a chamada evolução humana. Para essa leitura de imagem, vocês têm 3 questões. A professora fez um resuminho das questões. Então, aqui na primeira, será que o alfabeto sempre foi do mesmo jeito que nós temos nos dias de hoje? É para vocês formularem a hipótese de vocês. Então, você sabe que teve diversas formas para o nosso alfabeto até chegar nos dias de hoje. Teve várias formas, na verdade. Então, a 2. De que forma ele contribui para a comunicação humana? A 3. Apenas o conhecimento da língua é o suficiente para a gente se comunicar? O que vocês acham? Então, vocês respondam aí no espaço que foi deixado na apostila. Antes da leitura, então nós já vamos para a nossa crônica. Então, antes da leitura da crônica Comunicação, do Luiz Fernando Veríssimo. Só lembrando vocês que na literatura primeiro vem o sobrenome do autor, primeiro nome e o segundo nome. Fiz um mapa mental para vocês, então é chamado de mapa mental. Esta atividade, elementos de uma narrativa. Então, quem participa de uma narrativa? As personagens, o que acontece? A história em si, que chama-se ação-enredo. Onde acontece? É o espaço, o lugar. Quem conta? O narrador. Só lembrando vocês que narrador é diferente de autor. Quando a ação acontece? É o tempo. Então, pode acontecer numa tarde, um dia, uma hora, numa noite, numa semana, em um mês, em um ano. Então, a narrativa acontece nesses espaços a ação da narrativa, nesses tempos que eu falei para vocês. Aqui, a professora deixou uma figura para vocês, olha. Então, a partir do momento que vocês forem fazer uma leitura, a professora já colocou antes da leitura, né, para vocês entenderem. Esqueçam de música, de celular, esqueçam da TV, esqueçam de jogos, esqueçam do irmãozinho, né, de alguém interromper a leitura de vocês, para vocês entenderem melhor, tá bom? Porque senão vai atrapalhar a comunicação de vocês, da interpretação da leitura. Então, aqui é uma sugestão para vocês entenderem melhor o que vocês estão fazendo, não só na leitura, mas em outras coisas também. A crônica que vocês irão fazer a leitura comunicação, atividades em referência à crônica, tem várias atividades, algumas páginas. Aqui a professora vai deixar uma atividade para vocês meio pronta, porque teria algumas atividades que teríamos que fazer em sala de aula. Então vamos lá. Coluna 1 e coluna 2, né? Primeira coluna e segunda coluna. A professora Valéria já vai deixar pronto desse lado para vocês completarem desse lado. Então vamos lá. Os itens das colunas a seguir referem-se às características do gênero crônica,
Preencha as explicações da coluna da direita e relacione as informações da primeira coluna às respostas da segunda. Ao mesmo tempo em que a crônica faz rir, ela também leva o leitor a refletir sobre os problemas de... Então, vocês irão escrever aqui comunicação, que costumam ser vividos pelas pessoas. 2. Em parágrafos, as aspas, vocês irão escrever aspas, marcam a organização do discurso direto. Tá vendo, professora? Eu teria que explicar para vocês discurso direto, ou seja, dar vários exemplos. Então, discurso direto, o que é? O diálogo entre as personagens. 3. O narrador e os interlocutores se comunicam usando uma linguagem. Então, vocês irão colocar aqui informal. Interlocutores, na verdade, são fala das pessoas, né? Pode ser personagens ou as pessoas. As pessoas se comunicando. A 4. Então, escrevam aqui nesse espaço informal. 4. Sim, ele trata de situações vividas no dia a dia, fazer compras, comunicar-se com alguém, passar por uma situação em que a comunicação não acontece do modo desejado, pretendido. Aqui a professora vai deixar para vocês fazerem, tá bom? Então coloquem aqui, numerem desse lado. Então, para vocês numerarem aqui do meu lado esquerdo, façam a leitura da crônica, desse conhecendo o gênero do texto, não é da crônica, na verdade, é a explicação do que é crônica. A professora deixou aqui um resuminho para vocês do que é crônica. Então, crônica é um gênero textual, narrativa breve, refere-se a assuntos do cotidiano das pessoas produzida em jornais e revistas. Misturam-se os níveis de linguagem formal e informal. Muitas crônicas levam o leitor a uma reflexão. Alguns autores consideram esse gênero textual em literário e não literário. O que vem a ser literário? É algo encontrado em livros de literatura e também nos nossos livros didáticos. E não literário, pode ser encontrados em jornais e revistas. 2 exemplos que eu deixo para vocês, tá bom? Outros que é difícil sua definição, depende da intenção de quem a produz ou até mesmo com a alteração do tempo. Então, voltando um pouquinho, o prof fez um resuminho conhecendo o gênero textual. Bom, então vamos mais um pouquinho. Código. Aqui nós vamos mudar de assunto. O que vem a ser código? É uma representação simbólica, decifra uma mensagem. Aqui está decifrando uma mensagem, decifrando mensagem, mensagem e mensagem. Tá vendo? Se vocês olharem aqui, olha o sinal de trânsito, vermelho, amarelo e verde, né? Tá decifrando as mensagens. Código, a professora já explicou, a língua vocês já sabem o que é, né? Nossa língua portuguesa, nossa segunda língua que é inglesa, e a linguagem, o que vem a ser a linguagem? A linguagem é qualquer meio de se comunicar por ideias, sentimentos, que são os gráficos, gestos, pintura, a música, a dança, tá bom? Vamos então seguir, porque passa muito rápido. Aqui a professora deixou alguns códigos para vocês. Primeiro, CEP, código, endereçamento postal. Se vocês não colocarem na carta, a nossa carta não chega ao destino que nós queremos. Aqui do nosso município de Laranjal Paulista, 18.500.000. QR Code, código famoso aqui da atualidade. Código de barra, se vocês não tiverem, nós não pagamos as nossas contas. Tá bom? Então, aqui são exemplos de códigos. Próximo, atividades de linguagem para vocês fazerem, de interpretações. Aqui é uma atividade que vocês irão fazer no caderno. No nosso último slide vai estar a explicação, tá? Quadro importante saber. Interlocutores, uma palavra diferente para vocês. Então, interlocutores, pessoas ou personagens envolvidos em um discurso. A professora trouxe aqui, olha, são várias pessoas que se envolvem em um discurso, tá bom? Então, aqui interlocutora, uma atividade para vocês fazerem referência
a este fragmento, tá bom? Aqui é uma situação de comunicação. Aqui uma explicação rápida para vocês. Locutor. Então, aqui locutor, uma pessoa que está falando. Locutário, uma pessoa que está ouvindo. Interlocutores, as duas pessoas juntas. Aqui contexto e enunciação. Aqui, na verdade, é a mensagem. Então, aqui é uma situação de comunicação. Interlocutores são as duas pessoas juntas, ok? Então, aqui nosso quadrinho para esta leitura. O locutor é a mesma coisa que emissor, receptor, e aqui são eles juntos, certo? Para o nosso próximo. Aqui são situações de comunicação, vocês vão ver o que está acontecendo e escrever nas linhas abaixo. Quadro Mãos à Obra. Aqui também situações de comunicação. Vamos para o nosso próximo. Aqui também. Aqui, olha, leia o texto a seguir, tá vendo? Vocês vão fazer a leitura. Ó, Pedro e Maria encontram um avestruz na rua. A mãe lhes diz: de quem é a primeira fala? A mãe lhes diz: então, com quem fala? Então, é a interpretação. Então, texto curtinho, né? Um diálogo, né? A fala do narrador, depois tem a fala do Pedro e da Maria. Então, bem tranquilo para vocês responderem. Vamos para o nosso próximo. Olha aqui, ó, leia esse bilhete. Aqui vocês vão fazer a leitura do bilhete. Está escrito alguma coisa? Então, é interpretação, é bem fácil. Aqui nós temos o texto 2, tela, leitura da tela, né, leitura de imagem, na verdade, né, leitura da tela. O autor, Edvard Munch, como o professor explicou para vocês, primeiro vem o sobrenome na literatura, depois o primeiro nome. Ele é um norueguês, ele nasceu em 1863, faz parte do movimento cultural expressionismo. Esse movimento, ele é da Alemanha. Esta tela representa sentimento. Se vocês olharem, olha, ela é uma tela meio triste, né? Ó. Então, é um grito, na verdade. É uma obra de arte universal, tá bom? Então, obra de arte universal, ela é conhecida mundialmente. Então, o grito, ela é muito famosa. Eu fiz um resuminho, na verdade, para vocês. Então, vocês têm no texto, no livro de vocês, na apostila, perdão, é um resuminho que a professora fez daquele texto de vocês, tá bom? Aí, nessa atividade aqui a seguir, olha, vocês vão responder em referência a esta página, né? A hora da leitura, certo? Então, para você, por que a tela se chama O Grito? Segundo o quadro, né, essa tela do Edvard Munch, né, a criação desta obra por Edvard Munch, se deu por meio de uma caminhada, né, quando ele estava fazendo uma caminhada, ele imaginou essa tela e fez essa construção, então ela ficou famosa para ele por esse momento, né? Segundo uma página do diário dele escrito, ele fez essa tela, O Grito. Então vamos lá para frente um pouquinho. Então aqui é bem fácil, olha, que cores transmite a você os sentimentos e as sensações a seguir, alegria, né? Tristeza, dor, tranquilidade. Então, se vocês quiserem pintar a palavra ou escrever na frente, a cor alegria. Para mim, né, seria o azul, uma alegria. Então, eu pintaria de azul, eu escreveria azul. Então, fiquem à vontade para vocês fazerem, tá bom? Então, aqui é bem fácil. Então, nosso último aqui seria a tarefa da semana, grifos, texto, apostila, página 10, quadro importante saber. O que são grifos? Vocês vão fazer um traço abaixo das partes importantes da página 10, quadro importante saber, tá bom? Então, é lá voltando um pouquinho. Então, seria esta página aqui que a professora falou. Essa daqui. Opa, voltando, essa daqui, tá bom?
Então, atividade para essa semana, esta página aqui, né? A língua, linguagem verbal e linguagem